Sejam todos bem-vindos à solenidade comemorativa ao Dia da Bíblia. Convidamos para presidir e conduzir os trabalhos desta noite o excelentíssimo senhor vereador Gessé Silva. Para compor a mesa, convidamos ele, que é o orador oficial desta noite, segundo o secretário da Câmara Municipal de Taubaté, excelentíssimo senhor vereador Dentinho. Convidamos também a segunda vice-presidente da Câmara Municipal de Taubaté, excelentíssima senhora vereadora Gorete. E convidamos agora os oradores convidados para o Dia da Bíblia. O senhor diácono Adonis Souza Pinto, especialmente convidado representando a comunidade católica. Especialmente convidado representando a comunidade espírita, convidamos o senhor Guilherme Soares Azeredo. Especialmente convidado representando a comunidade evangélica, convidamos o reverendíssimo senhor pastor Guilherme Rocha Oliveira Luz. E convidamos também o reverendíssimo senhor padre Moacir Francisco Pedrini, o diretor administrativo da Faculdade Deoniana de Taubaté, que neste ato representa também a Paróquia Espírito Santo. Aproveitamos aqui também para registrar e agradecer a presença do senhor Richardson Ramos de Souza, o assessor parlamentar, que neste ato representa a excelentíssima senhora deputada federal Poliana Gama. Registramos também a presença da assessora parlamentar Monique Reis, representando a excelentíssima senhora vereadora Lorene. E a partir deste momento, o excelentíssimo senhor presidente aqui desta sessão, o excelentíssimo senhor vereador Gessé Silva, fará a abertura oficial. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos da legislação vigente, promove a presente solenidade em comemoração ao Dia da Bíblia. Neste momento, convidamos a todos para que, respeitosamente, possamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro e do hino de Taubaté. Das margens plácidas
teu seio mais amores, ó pátria amada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde e ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Taubaté, nas bandeiras que ousaram desbravarem das selvas com glória. Taubaté, cujos filhos não param, sempre em marcha nas asas da história. Taubaté, das nações guerraria, epopeia por rios e lavas, pode terra fazer geografia e plantando fronteiras nos mapas, Valongar e vão ansiar, beijam todos os sinos, desde longa distância, mais altos destinos. Quando outrora um café soberano, todo em ouro, palmita sonia, alto nível, um canto albatiano, em riqueza serrana atingia, e tal é o poder de Canosa, encantada na época em alto, e a cidade chegou poderosa, a se honrar como a própria São Paulo, Valongar e vão ansiar, beijam todos os sinos, desde longa distância, mais altos destinos. Longe fica em estrela esplendor, ostentar na moderna cidade, desde o ensino, talvud e labor, que exigiram na sua faculdade, mas sentiu o progresso se espalma, em governos que levas ele, és a mesma cidade com alma, que nasceu no alvorar do Brasil, Valongar e vão ansiar, beijam todos os sinos, desde longa distância, mais altos destinos. Pedimos agora que todos se acomodem. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, aproveitamos para registrar e agradecer também as presenças do senhor Miguel Lopes Figueira, vereador da 9ª e 10ª legislaturas, e também do vice-presidente da USE Intermunicipal de Taubaté, senhor Carlos Alberto Gritti de Jesus. Neste momento, o excelentíssimo senhor vereador Gessé Silva conduzirá a cerimônia para a saudação oficial. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Dentinho para a saudação oficial em nome do Legislativo taubatiano. Boa noite, senhor presidente Gessé Silva, qual já faço um agradecimento especial por estar aqui presente essa noite. Vereadora Gorete, nossa parceira dentro dessa casa, o Gessé,
É um vereador que eu fiz questão de convidá-lo aqui também, por ele ser evangélico. Então, eu como vereador católico, tendo um evangélico também dividindo, a vereadora Gorete é uma vereadora católica que defende dentro dessa nossa casa também. Cumprimento aqui os Guilhermes, né? Os Guilhermes, nós temos 2 Guilhermes, o pastor e da comunidade espírita, obrigado. Nosso diácono, obrigado pela presença. E o meu padre Moacir. Eu costumo dizer meu padre Moacir, porque ele foi diretor espiritual da equipe ao qual eu participava por 8 anos como diretor espiritual, nos aguentou muito tempo. Cumprimento também a todos aqui presentes, e Centro Espírita Joana d'Arc, Centro Irmã Isabel, USE Intermunicipal Taubaté, Comunidade Espírita, Igreja Verdade e Vida, Igreja Adventista, Comunidade Católica Parque Europeu, Paróquia Espírito Santo, Comunidade Católica RCC, Igreja Nossa Senhora do Pastorinho, Faculdade de Ioniana aqui presente também, Paróquia Santo Antônio de Lisboa, Comunidade Nossa Senhora Aparecida. Quando eu fui eleito vereador e assumi esse ano, nós tínhamos 2 solenidades para que a gente se inscrevesse para ser o orador dessas 2 solenidades. A primeira solenidade que eu fiz questão de participar foi da campanha da fraternidade, que nós participamos no começo, a vereadora Gorete esteve presente também, e essa do Dia da Bíblia. E o Dia da Bíblia, ela tem um relacionamento um pouco com a nossa vida, mas tem um relacionamento um pouco com a minha vida. Eu venho de uma família evangélica. Eu nasci, a minha mãe eu não conhecia o meu pai, fui criado apenas pela minha mãe e pelos meus avós. E os meus avós eram católicos. E conta-se a história que em 1967, muito magrinho, sofrendo de 3 doenças, a minha avó, com medo de que eu morresse pagão, me batizou, fez o batismo de emergência na igreja Santa Terezinha, aqui no centro. Eu costumo dizer que eu recebi ali a marquinha do Espírito Santo. Vivi até os 18 anos dentro de uma igreja evangélica cristã do Brasil, o qual todos os domingos, quando eu ia com a Bíblia debaixo do braço. Em 26 anos, conheci a minha esposa, católica, queria casar com ela na igreja católica, fomos descobrir, aí aos 26 anos eu descobri que eu fui batizado enquanto infância. Deus me chamou para a igreja católica, e lá dentro da igreja católica eu encontrei 2 movimentos, os quais eu ainda participo, que são os vicentinos, que têm um uso constante da palavra de Deus, que têm um uso constante da leitura da Bíblia, e as equipes de Nossa Senhora. As equipes de Nossa Senhora, ela tem um ponto concreto de reforço que nos pede uma oração conjugal diária, uma leitura e uma meditação da palavra diária. E quem muito me conhece sabe, esse ano eu completo 25 anos de casado, há 24 anos eu conto historinha na missa para as crianças. Quando chega no mês da Bíblia, eu gosto de reforçar justamente para as crianças como a minha esposa fazia com as minhas filhas. Esse mês agora, eu dei em 2 ou 3 paróquias um livrinho, 365 histórias bíblicas, aonde cada dia tem uma passagem bíblica com um desenho animado para a mãe ler com a criança, para que nós possamos catequizar as crianças desde pequenininho com a leitura da Bíblia. E nós fazíamos isso com as nossas crianças. Graças a Deus eu tenho 2 filhas, uma de 23, outra de 20, que está dentro da igreja atuante desde pequena. E eu contando historinha nas Bíblias, tem várias histórias que eu contava na Bíblia. Umas delas eu não achei escrito, aí eu vou contar para vocês de cabeça, que ela é curtinha. Daquele pai que tinha um aluno, tinha um filho, onde ele era aluno de medicina, só que ele era o pior tipo de aluno que tinha. Ele não fazia nada, apesar de toda a religião que o pai tem, ele não fazia nada e não seguia nada. E o pai cometeu um erro e prometeu um carro para ele se ele se formasse. Quando você faz uma promessa para alguém, em troca, você troca os valores.
diz que o ensino ele é menor do que aquele carro que ele tem que ganhar no final do ano. E o pai esperou até o filho se formar. Quando o filho se formou, ele colocou uma Bíblia dentro de uma caixa e deu de presente para o filho. O filho, revoltado, quando abriu a caixa, esperando ser a chave de um carro, nem quis abrir a Bíblia. Jogou em cima da sua cama e foi embora. Esse desgosto, daí para cima, anos depois, o pai veio a falecer. E o filho tinha saído de casa brigado com o pai. Quando o filho volta para casa, a mãe dele fala: a sua Bíblia ainda está em cima, na sua cama, no seu quarto. Quando ele abre a Bíblia, ele encontra um cheque em branco assinado pelo pai dele, dizendo: esse cheque é para comprar o carro que eu tanto prometi para você. Agora, a Bíblia é a palavra de Deus que vai nortear os teus caminhos, vai ensinar a você teus valores que talvez eu não consegui te passar. Leia-a diariamente na sua vida. Então a gente medita muito em cima da Bíblia, que ela é um cheque em branco para nós, escrito por Deus. Ela é a palavra de Deus na nossa vida e que a gente não lê, que a gente não abre, que a gente não medita, que muitas vezes a gente distorce, que a gente faz uma leitura na forma que a gente quer e não na compreensão de Deus. E recente agora, com o avançar principalmente da nossa tecnologia, principalmente do celular, veio para nós uma comparação com o celular. Aí eu pedi para a minha assessoria, o Yuri pegou. No mês da Bíblia, no mês de setembro, celebramos a Bíblia. É a palavra de Deus para orientar nossas vidas e dar sentido ao nosso caminhar. Entretanto, em muitos lares, ela apenas é uma peça de decoração na estante, mas nunca aberta para leitura e para meditação. Já o celular tornou-se peça indispensável. Quando tomei conhecimento desse texto, do autor desconhecido, vi que merece nossa atenção e vamos a ele. Você já imaginou o que aconteceríamos se tratássemos a nossa Bíblia do jeito que tratamos o nosso celular? Se carregássemos a nossa Bíblia no bolso ou na bolsa e se dessemos uma olhada nela várias vezes ao dia? E se voltássemos para apanhá-la quando a esquecemos em casa ou no escritório? Se a usássemos para enviar mensagens aos nossos amigos? Se a tratássemos como se não pudéssemos viver sem ela? E se dessemos de presente às crianças? E se usássemos quando viajamos? E se lançássemos mão dela em caso de emergência? Ao contrário do celular, a Bíblia não fica sem sinal. Ela pega em qualquer lugar. Não é preciso se preocupar com a falta de crédito, porque Jesus, ele já pagou a conta por nós e o crédito não tem fim. E o melhor de tudo, não cai a ligação. E a carga da bateria, ela é para toda a vida. Buscai ao Senhor por achai, invocai-o enquanto está perto. E aí lá veio, eu tenho certeza que a minha assessoria distribuiu para vocês, na Bíblia encontramos alguns telefonemas de emergência. Quando estiver triste, ligue João 14. Quando as pessoas falarem de você, ligue o Salmo 27. Quando você estiver em perigo, ligue o Salmo 91. Quando você estiver preocupado, ligue Mateus 6, 19 e 34. Quando Deus parecer distante, ligue o Salmo 63. Quando sua fé precisar ser ativada, ligue Hebreus 11. Quando você for áspero e crítico, ligue Coríntios 13. É uma meditação linda, gente. Para saber o segredo da felicidade, ligue Colossenses 3, 12 e 16. Quando se sentir sozinho, ligue Romanos 8, 31 e 39. Quando você quiser paz e descanso, ligue Mateus 11, 25 a 30. Quando o mundo parecer maior que Deus, ligue o Salmo 90. Vocês receberam essa mensagem de agenda telefônica e pode usar quando quiserem e compartilhar com todos que estiverem precisando. E olha, a lista telefônica é muito maior do que isso.
ela consta-se muito mais. O mês de setembro, aqui eu peço licença um pouquinho ao pastor Guilherme, ao outro Guilherme da comunidade espírita, de fazer um relato aqui, enquanto católico. Em 1971, a Arquidiocese de Belo Horizonte propôs uma ação bíblica para todos os fiéis, leigos e consagrados, por ocasião da comemoração dos 50 anos de existência. O período escolhido para os estudos bíblicos foi setembro, mês em que se celebra a memória de São Jerônimo, grande biblista na história da Igreja Católica. Por isso que em setembro, dentro da nossa igreja, nós comemoramos o mês da Bíblia. E nós comemoramos o mês da Bíblia, e eu gosto de usar essa dinâmica, como a gente muitas vezes faz. Muitas vezes a gente tem que ser lembrado sempre da importância. Às vezes a gente tem que voltar a estudar, e a Igreja Católica faz isso com a gente. No mês de setembro, ela reforça ainda mais aquilo que a gente faz o ano inteiro, a importância da Bíblia na nossa vida. Eu pedi até para a Larissa, e deixo aberto aos oradores, que passassem a vocês uma passagem bíblica sobre o bom pastor. E por que do bom pastor? O bom pastor, né, todos conhecem, é justamente aquele um que está caído, passam por ele, ninguém cuida dele a não ser o bom pastor. E a frase final em que Jesus fala: ide e fazei o mesmo. Em cima dessa meditação, ide e fazei o mesmo, os vicentinos fizeram e criaram a Sociedade São Vicente de Paulo, o qual eu tenho orgulho e a alegria de fazer parte disso daí. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês e que pudéssemos verdadeiramente meditar um pouquinho a importância da Bíblia na nossa vida. E aqui, em respeito a todas as outras denominações presentes, eu gostaria que ouvisse o que o nosso Papa Francisco nos fala com amor a todos nós. Um vídeo que eu peço para a TV Câmara colocar para a gente, por favor. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Terminar engrandecendo esse grande homem que nós ganhamos de presente de Deus, que é o Papa Francisco. Muitas vezes são distorcidos os sentimentos deles, as palavras deles, mas está aí. O maior de todos os sentimentos que nós devemos viver é o amor. Muito obrigado, senhor presidente. Concedemos a palavra ao reverendíssimo senhor pastor Guilherme Rocha Oliveira Luz, orador especialmente convidado, representando a comunidade evangélica.
Boa noite a todos presentes. Quero agradecer a oportunidade que é nos concedida aos vereadores dessa casa, ao presidente, ao orador, à vereadora Goretti, a qual já conheço há muitos anos, e a todos aqui presentes. Essa data comemorativa, que muito bem disse o orador, vereador Dentinho, que se comemora o Dia da Bíblia, em menção a talvez um dos maiores biblistas que já houve na história, Jerônimo, que traduziu pela segunda vez a Bíblia, sendo a primeira a Septuaginta, né? E depois Jerônimo traduziu os livros da Bíblia. E conforme a orientação desta casa, nós vamos discorrer acerca da parábola do bom samaritano. E eu quero ler somente uns textos anteriores à parábola para que a gente possa entender por que esta parábola. Está em Lucas, capítulo 10, versículo 25, que diz: certa ocasião um perito, um doutor da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: o que está escrito na lei? Ou na nova tradução de linguagem de hoje diz: o que está escrito na palavra de Deus? Respondeu Jesus: como você lê? Perguntando àquele doutor da lei: como você entende a salvação? A parábola, nós sabemos que é uma alegoria, ou do grego paralelo, que é uma alegoria para responder de uma maneira indireta por meio de analogia. A parábola começa com uma pergunta, e a pergunta é a vida eterna. E esse é um enredo que a Bíblia discorre. A Bíblia tem um enredo, e esse enredo é a salvação. A Bíblia também tem um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. E o escriba diz no versículo 27, ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse-lhe Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E, portanto, a partir daí, Jesus faz esta analogia que chamamos de parábola. Antes de fazer a introdução, não posso esquecer também de agradecer ao meu pai, Joel de Oliveira Luz, que está presente, a qual o objetivo da minha vida é honrá-lo. Espero que possa fazer. Também a minha esposa, Maria Francislene, e também todos a qual eu sirvo como pastor na Igreja Caminho, Verdade e Vida. E baseado nisso, esse homem pergunta como ele deveria ser salvo. E Jesus, ele diz: o que diz a palavra? Então nós vamos discorrer o que diz a palavra. Jesus, ele explica essa parábola falando da palavra. A palavra do Senhor, a Bíblia protestante, ela tem 66 livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. E depois começamos com os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, que é composto de 12, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo, começando com Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, e depois entramos nas cartas gerais: Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, e depois os livros finais compostos de Judas e Apocalipse. A Bíblia tem 1.189 capítulos, 31.105 versículos, sendo que são 929 do Antigo Testamento, 260 do Novo Testamento. E a Bíblia, ela é discorrida ao longo de 15 séculos, escrito por aproximadamente 40 autores, sendo escrita do deserto ao palácio, escrita por filósofos, por homens do campo, por profetas,
por pessoas não tão letradas. Esta é a composição da palavra do Senhor. E o Novo Testamento é muito interessante que esse Novo Testamento a qual eu porto é traduzido a partir de 5.686 manuscritos. E isso é muito interessante porque se porventura alguém falsificasse um desses manuscritos, teria 5.685 para os confrontar. Só para que nós tenhamos ideia, um livro que compõe também de inúmeros manuscritos é a Ilíada de Homero, com mais de 600 manuscritos. Só para você ter ideia, a Bíblia é 90% maior de achados. Então nós temos a certeza do que Jesus leu, do que os escritores e autores da Bíblia escreveu, é o que podemos ler nesse presente momento. E por que a importância da quantidade desses manuscritos? Porque isso prova, de certa forma, a veracidade da Bíblia. Em qualquer critério que nós estabelecermos, ela é campeã sobre qualquer obra produzida na antiguidade. Ela não omite que um homem, segundo o coração de Deus, adulterou, não omite que o apóstolo negou, que o seu tesoureiro o traiu com um beijo, e não omite que o nosso Salvador sentiu medo, prestes a morrer, e por esse motivo até suou gotas de sangue. Por tantos motivos a qual podemos nos referir, podemos dizer que a Bíblia é o livro mais confiável produzido na história. Portanto, a nossa fé e a razão são sedimentadas ao ponto que os ventos da incredulidade não suportarão essa firme rocha que é a Bíblia. O cristianismo é um modelo de pensamento extremamente razoável do ponto de vista da razão. Ser cristão é buscar a verdade, não só com as nossas emoções, mas com a nossa razão. O cristianismo é intelectual e, com certeza, ser espiritual é ser cognoscível. E o cristianismo também coloca o maior fundamento da sua crença em um fato histórico que pode ser investigado. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ele não está dizendo, eu sonhei, eu tive uma visão, porque nós podemos ter devaneios, nós podemos sentir febre e ter ilusões, mas ele coloca o cristianismo com a sua base de prova em um fato histórico, que é a ressurreição de Cristo. E muitos dentre a história tentaram derrubar a ressurreição de Cristo, mas isto é veracidade e é verossímil. Ao contrário, então, desses fatos subjetivos, e o cristianismo ele começa com uma forte oposição. Inclusive Diocleciano, no século III, tentou destruir toda a Bíblia Sagrada, mas ela tem suportado toda a história e chegado até nós. E Sócrates, no IV século, ele praticamente um dos precursores da filosofia, cujo termo significa amor à sabedoria, ele dizia que amava a sabedoria, mas não era sábio. Mas ele dizia que o objetivo da filosofia era buscar a verdade. E ele dizia que a verdade não era só uma expressão metafísica, mas a verdade um dia poderia se personificar numa pessoa. E Jesus Cristo, em João 14,6, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esses termos do grego, principalmente o que eu vou me referir, chamado verdade, ele usa o termo que a filosofia investigou durante todo o tempo da sua história, chamado aletheia. E quando Cristo disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava respondendo a Sócrates e os maiores intelectuais, como também temos hoje, quando ele estava dizendo, a verdade que vocês buscam, eu não só sei sobre ela, como eu sou esta própria verdade. E concluindo com a parábola do bom samaritano, quando um homem foi assaltado, e no percurso encontra-se um samaritano que voltou da adoração e não o socorreu. E também depois um levita, que também estava em adoração e não o socorreu. E depois aparece um samaritano que o socorre, coloca azeite nas suas feridas, também coloca vinho sobre ele e leva ele para uma hospedaria e ali o sustenta. Eu quero dizer que João 14,6, com a parábola do bom samaritano, é muito importante porque uma sinceridade que eu tenho no meu coração é entender que as religiões não podem socorrer os caídos, mas o samaritano aqui eu quero trazer uma interpretação cristocêntrica para a parábola do bom samaritano, e quero dizer que esse bom samaritano é Cristo, não é o pastor Guilherme, e com certeza nenhum dessa mesa que aqui compõe,
mas esse foi o que socorreu. E Cristo tem nos socorrido, nos sustentado, nos alimentado. João 14,6 é uma investigação. Permita, só para conclusão? Muito obrigado. Tenho uns 30 segundos para concluir. E então, João 14,6, quando Mohammed, ele diz no final da sua vida o que é verdade. E outros, e tantos outros, como Buda, como Madre Teresa de Calcutá, eles investigaram essa verdade. E com todo respeito a eles, como também nós investigamos. Mas Cristo, o que as pessoas buscaram, ele diz ser o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. E eu tenho a certeza que livro de Sócrates, ou livros que nós investigamos ao longo da nossa história, nunca havia um livro como a Bíblia transformar pessoas, como eu também sou transformado por elas. Então eu encerro a minha fala com o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés são as tuas palavras e luz para o meu caminho. Muito obrigado pela oportunidade. Neste momento, representando a comunidade espírita, concedemos a palavra ao orador especialmente convidado, senhor Guilherme Soares Azeredo. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos dê sempre a sua paz. Que nós possamos todos aqui reunidos fazer as nossas reflexões sobre a proposta da Bíblia, trazendo a ferramenta da Boa Nova, onde traz Jesus a grande ferramenta de construção de novos valores, uma construção de rever os nossos conceitos. Estamos aqui a cada um representando a sua religião, mas todos nós com os mesmos objetivos, trazendo a mesma bandeira cristã. Esse é o intuito para que todos nós tenhamos esse objetivo de uma grande construção de um verdadeiro reino de Deus que começa no coração do homem. Quando Jesus, defrontado pelo sacerdote, faz um questionamento, o doutor da lei, perguntando o que ele poderia fazer para atingir a vida eterna, ele sabiamente, de uma forma pedagógica, responde com 2 questionamentos. O que está escrito na lei? Como você entende? Como você lê? Então, o doutor da lei responde: amarás o vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todas as suas forças, e ao próximo como a si mesmo. E Jesus então responde bem: faça isso e viverás. Então o doutor da lei, ainda não satisfeito, faz um outro questionamento, questionando quem então seria o meu próximo. Que talvez nós pudéssemos compreender que o próximo seria todos nós, não somente aquele que pensa como eu, da minha mesma cultura ou da mesma religião, porque ele inicia essa parábola do bom samaritano dizendo que um homem descia de Jerusalém a Jericó, mas ele não identifica esse homem, seu nome, de quem é, mostrando que esse homem pode ser a todos nós, porque é muito fácil amar aqueles que nos amam, mas difícil é amar aqueles que pensam totalmente diferente de nós. Aí a proposta do Evangelho é um grande tratado de relacionamento humano, onde ele tem a função de nos aproximar, de estarmos juntos. Interessante que Jesus coloca o samaritano, que era conhecido pelo doutor da lei como um homem de má vida, totalmente contrário sobre a sua cultura. Aí já dá uma grande lição. Ele então diz que esse homem foi assaltado, foi ofendido e foi machucado. Desce pelo mesmo caminho um sacerdote, um religioso, que é conhecedor das leis divinas, assim como todos nós.
E se entende que pelo menos um religioso poderia, ao menos, tentar colocar em prática aquilo que ele coloca, aquilo que ele prega, aquilo que ele propõe aos outros. É muito interessante compreender que só o conhecimento não basta, só o desenvolvimento do intelecto não basta, se nós não juntarmos a isso o desenvolvimento moral, que é o fundamento da obra do Cristo. Aí eu gostaria de citar uma frase de Madre Teresa de Calcutá: as mãos que trabalham são mais sagradas que as bocas que rezam. As mãos que trabalham são mais sagradas que as bocas que rezam. É muito fácil falar. É muito fácil ajudar aqueles da minha própria família, das minhas crenças, de pensa como eu. Mas aquele homem que não se identifica, não sabe quem é, torna-se muito mais difícil, talvez, o nosso cotidiano. E quantas vezes, talvez, a gente fala de caridade, e muitas vezes tem alguém caído do nosso lado, muitas vezes a gente não tem tempo, por falta de tempo, a gente passa por cima, assim como fez o sacerdote. Em seguida, então, vem o levita, também conhecedor da lei, auxiliar do sacerdote, e faz o mesmo. Talvez faltou tempo, talvez os seus interesses pessoais não poderiam ser atendidos naquele momento, mas um homem de passagem não vinha pelo mesmo lugar. Um homem de passagem se comoveu intimamente por aquele homem, um samaritano, justo aquele que o doutor da lei conhecia e entendia como de uma vida totalmente ao contrário. Ele fez de tudo o que ele podia, porque a caridade, na sua máxima, é fazer ao outro mesmo que o outro não tenha condição nenhuma de fazer por nós. Eu faço porque eu faço, porque eu devo. Então ele, íntimo da tua compaixão, aquele sentimento, ele auxilia com muito carinho, passando óleo, o vinho, coloca em cima do animal, leva à hospedaria e diz ainda: se faltar dinheiro, na volta eu ainda pago. Caridade não é fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer com uma grandiosidade, como grandes pessoas passando por a vida, assim como o Papa Francisco. Porque a religião não pode ter suas rotulações de divisões, ele está aí para unir. Assim como esse vídeo que passou do Papa Francisco. É assim que nós começamos a construir uma sociedade diferente. Uma sociedade de novos valores. Quando eu olho para o outro e vejo que o outro é o meu próximo. Porque a caridade, ele nos permite enxugar lágrimas de alguém. E assim um dia também alguém enxuga as nossas. É fazer o outro, mesmo que o outro não tenha nada para nos dar. Essa é a grande proposta da renovação de valores. Porque nós vivemos num momento atual de extrema carência emocional. Nós estamos passando ainda uma campanha, ainda o Setembro Amarelo, o grande combate ao suicídio. E como nós vemos, o grande crescimento do suicídio no Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa se suicida. E infelizmente, o número de jovens entre 15 a 29 anos tem aumentado demais. Aí tem mostrado a fragilidade, talvez com os nossos próprios filhos, de falar para eles sobre a Bíblia. De falar para ele dos seus conceitos, dos seus valores, não fingindo que está tudo bem, não fingindo passar pelo caminho e não enxergar que um problema existe, não se abrindo a uma conversação, a um diálogo, a essa proposta construtiva que ela começa dentro. Porque Jesus, no seu início da divulgação do teu evangelho, chegando a Jerusalém, também foi questionado por um sacerdote de nome Hanã. Que fazes na cidade, Galileu? E Jesus responde: venho para a implantação de um reino de Deus. E sarcástico, o sacerdote faz outra pergunta: você? Como pensas em fazer isso? E Jesus dá a resposta a Hanã, como dá para todos nós hoje. O reino de Deus é obra divina no coração do homem. O reino de Deus é obra divina
no coração do homem. A obra não começa no outro, começa em mim. Assim como diz Gandhi, vamos mudar o mundo, mas comece por você. Cada um fazendo a sua parte. Faça aquilo que você pode na condição que você tem. Entenda o outro, mesmo diferente de você, que é preciso fazer a ele tudo aquilo que gostaria que se fizesse. Respeitar os seus limites, os seus valores, os seus conceitos. Porque se nós ficamos esperando sempre do outro, nunca acontece. Independente que o outro faça, mas eu tenho condições para fazer. Essa é a proposta. É a proposta do Cristo. Obra divina no coração do homem. Caridade talvez seja a coisa mais simples. Não são obras grandes. Começa pequeno. E eu gostaria de encerrar a minha fala. Talvez um exemplo de simplicidade, porque a caridade é o que nos move. É o que dá um grande sentido à nossa vida. A nossa saudosa Cora Coralina. Ela ensina em nossos versos, talvez uma das suas mais belos poemas, quando ela diz: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas eu sei que nada tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser um colo que acolhe, um braço que envolve, uma palavra que conforta, um silêncio que respeita, uma alegria que contagia ou simplesmente uma lágrima que corre, ou um amor que promove. É isso que dá sentido às nossas vidas e faz com que ela não seja nem curta e nem longa demais, mas que ela seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e para todo sempre, que assim seja, e graças a Deus. Obrigado. Especialmente convidado como orador dessa solenidade representando a comunidade católica, concedemos a palavra ao reverendíssimo senhor diácono Adonis Souza Pinto. Nosso boa noite ao vereador Gessé, que preside esta sessão especial do Dia da Bíblia. Quero cumprimentar todos os componentes da mesa. E meu abraço de paz, minha acolhida fraternal a todos aqueles presentes nessa Câmara de Taubaté e cada um daqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Parábola do bom samaritano, Lucas 10, versículos de 25 a 37. As parábolas, elas oferecem sabedoria e meios para a gente viver melhor. As parábolas de Jesus são sempre caminhos para a vida. O Evangelho não é apenas uma sabedoria de ontem, mas é palavra viva para cada um de nós hoje. No texto sagrado, nesta parábola, Jesus, através de um diálogo com um jurista, um doutor da lei, o leva a uma profunda reflexão. Quem é o próximo? A parábola é exemplar. Coloca o doutor da lei
como que diante de um espelho, onde ele tem que ver, rever sua conduta e se corrigir. Não basta só conhecer os mandamentos, é preciso amar concretamente. Um homem qualquer, anônimo, sem indicação, sem pátria, nem ofício, vítima indefesa de salteadores, jaz meio morto num caminho. Necessita ser socorrido. Quem o socorre? Um samaritano, considerado meio pagão, execrado como um mestiço, não vivia a pureza da religião. O samaritano é quase um insulto. Porém, ele é solícito, é generoso, é prestativo, enquanto outros passam de lado. O sacerdote do Antigo Testamento e o levita. O que a parábola nos ensina? Para se fazer a caridade, não se leva em conta as barreiras de raça, de cor, de religião, de classe social. O doutor da lei tinha estabelecido limites para o amor, e o amor não tem limites. O doutor da lei sabe identificar Deus, mas não consegue identificar o seu próximo. Não basta conhecer os mandamentos, é preciso cumpri-los. Precisamos estar antenado diante do próximo que necessita de nós. A prática religiosa, ela vale pela caridade, pelo amor. O samaritano da parábola, ele praticou a caridade e praticou a caridade por completo. Viu um homem necessitado, aproximou-se, não passou de lado, teve compaixão, abaixou-se, tratou as feridas, usou da medicina da época, o óleo para suavizar, o vinho para desinfetar. Colocou em seu próprio animal aquele homem ferido e o levou à pensão e cuidou dele. Pagou as despesas e pediu que tomasse conta dele. E se comprometeu ainda, se fosse preciso, ele arcaria com todas as demais despesas para que aquele homem recebesse dignamente o tratamento das suas feridas. Na parábola, Jesus nos ensina: amar é doar-se, é partilhar, é se comprometer. Olhar para a necessidade do próximo, principalmente quando esse próximo está caído. Jesus, na parábola, nos questiona, e como ele fez a pergunta ao doutor da lei, ele faz a cada um de nós: como lês? O que está escrito na lei? Apesar de ser conhecedor, pois era doutor da lei, era um escriba versado nas escrituras, ele não soube devidamente interpretar a lei do amor. E ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? É o amor que nós praticamos, é o amor que nós vivemos para com Deus e para com o nosso próximo, que vai nos garantir um dia
a felicidade eterna de contemplar a Deus e contemplar o reino de Deus em plenitude, a vida eterna. Faze isto e viverás. É o que nos diz Jesus na parábola. A leitura do Evangelho só tem sentido se o conhecimento leva a amar a Deus e ao próximo, mas de maneira concreta. Não podemos ficar na teoria do amor, na teoria da fé. Temos que descer para a prática da vida. O cotidiano atual que vivemos, se nós analisarmos as circunstâncias do mundo hoje, nós vamos ver um clima muito perverso, que pode nos deixar confusos. No mundo que se fecha, se aumenta as distâncias, as relações com o nosso próximo. E fica aqui uma indagação: onde está o nosso próximo? Onde está aquele que nós devemos levar o nosso calor humano, a nossa fraternidade? Aonde está o próximo? Será que apenas nas redes, nas mídias sociais? Que muitas vezes, meios necessários de comunicação, mas não permite sentir o abraço, o calor humano. Precisamos ter olhos para a dor e para o sofrimento, muito presente, certamente às vezes muito próximo de nós. Para o doutor da lei, certamente a resposta que ele recebeu sobre o próximo foi desconcertante. A fraternidade, ela não vem pronta, ela é construída, é um processo de aprendizado. E para se matricular como aluno na escola de Jesus, temos que passar pela catequese do grande mandamento: amor a Deus, amor ao próximo. Uma mesma moeda com duas faces inseparáveis. Sem compromisso com o próximo, com aquele necessitado, nós não nos tornamos seguidores autênticos de Jesus. Para entender melhor a parábola, é preciso conhecer o contexto cultural daquele tempo, o contexto religioso, a cultura daquele tempo. O samaritano era visto como uma pessoa impura, odiado, rechaçado, desprezado. Porém, ele é apresentado por Jesus como modelo de caridade ao servir o próximo. A atuação do samaritano, ele supera a própria lei. Exerceu de maneira perfeita o amor, a misericórdia, a compaixão. Alguns estudiosos da Bíblia vê nessa parábola o próprio Jesus como bom samaritano. Quase mortos estávamos, feridos, caídos pelo nosso pecado. O Senhor teve compaixão, foi solidário, se fez homem, abaixou-se até nós para nos oferecer a maior de todas as bênçãos, a maior de todas as graças, a salvação através do seu amor misericordioso. Que nosso coração seja agradecido por essa noite e que possamos juntos elevarmos os nossos pensamentos a Deus em oração. Miserável pecadores que somos, o Senhor tem e terá sempre misericórdia de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos nossos sinceros agradecimentos aos componentes da mesa e aos membros de comunidades religiosas, em especial aos oradores desta noite, a todos presentes e aos telespectadores da TV Câmara Taubaté, que acompanham ao vivo esta solenidade. Aos senhores vereadores, meus nobres pares, vereadora Gorete, vereador Dentinho, ao ex-vereador Miguel Lopes, muito obrigado. A todos, enfim, o muito obrigado do Poder Legislativo taubatiano. Shalom Adonai Shalom. Declaro encerrada essa solenidade. Muito obrigado a todos.